Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo número 13. Coincidentemente, eu preguei no domingo passado, acho que foi sobre esse texto. Foi domingo passado? Vocês não estavam prestando atenção, né, gente? Nem eu, né? Porque eu não lembro que foi domingo passado. Mas eu quero compartilhar um versículo desse texto e alguns outros textos. (13, 11). 1 Coríntios 13, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Contrário, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vamos ler de novo? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Efésios capítulo 4, verso 15. Glória a Deus. Acho que eu peguei a referência errada. Eu vou ler aqui, que está aqui no meu script, depois eu acho a referência certa. Prestem atenção. Efésios, deve estar em Efésios. Cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Amém? Cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Irmãos, o tema da mensagem dessa noite é maturidade. Maturidade. Precisamos alcançar maturidade. A maturidade, ela acontece em 3 áreas, tá? Ela acontece na área natural, na área emocional e na área espiritual. Na área natural, você não tem como frear isso e nem como avançar, porque no natural é cronológico, é a sua idade natural, é a sua vida. Então você não pode abreviar nem um dia da sua vida e nem antecipar o dia da sua morte. Porque a maturidade vai acontecer, você vai se tornar maduro naturalmente. Na área emocional, existe também uma idade. Existem pessoas que têm 50 anos de idade, e você conversa com ele e você percebe que emocionalmente, na alma, ele ainda está com 20. Já ouviu aquela coisa assim, não, eu tenho 60 anos, mas eu tenho uma alma de jovem? E às vezes não é só, né, uma expressão, às vezes é verdade mesmo. Às vezes a pessoa não amadureceu, ela não cresceu na área dos sentimentos, nas áreas das emoções, e ela ainda é uma criança no que se diz respeito à inteligência emocional, a crescimento emocional, a maturidade emocional. Eu tenho me deparado com muitas pessoas que existe uma discrepância muito grande entre a idade cronológica e a idade emocional. E falo, às vezes eu fico tão surpreso, porque eu já encontrei pessoas de mais de 70 anos, mas quando você conversa com ela, a alma dela é tão limitada, a área das emoções é tão limitada, que parece que ela parou nos 20 anos.
Isso não significa só que ela vive como um menininho, como uma menininha, como um jovem, como um adolescente. Mas na dificuldade de se relacionar, ela ainda é uma adolescente. Nas áreas que ela precisa superar algumas coisas emocionais, como perdão, como outras coisas que dizem respeito às áreas emocionais, ela não consegue vencer, ela não consegue romper. Ainda é uma criança, às vezes um adolescente, às vezes um jovem. E muitas pessoas ficam atrofiadas no crescimento emocional. E existe o crescimento, a maturidade na área espiritual, que é aquela pessoa que entende a vontade de Deus para a vida dela, ela entende o propósito que Deus tem na vida dela, ela entende o que Deus quer da vida dela, ela não entende, ela olha para as Escrituras e Deus fala com ela está num lugar andando de carro e Deus fala com ela aplica aquilo, ela consegue colocar aquilo em prática, ela cresce espiritualmente dia a dia. Essa maturidade espiritual, ela nunca para de crescer. Você nunca para de amadurecer espiritualmente. Então é uma área onde você entendeu o chamado, você entendeu o que é fé, você entendeu o que é o plano de Jesus, você entendeu o que Jesus tem preparado espiritualmente. Nada te abala, nada te afeta, as coisas vêm até você, mas você é maduro espiritualmente, então você continua crescendo. Lucas 2:52. Depende como idade cronológica, ele cria. Primeiro em sabedoria, que é quando a alma entende, ela se posiciona, ela sabe, ela é sábia. Estatura, que se entende diante de Deus, mas diante dos homens você continua o mesmo. Não, você precisa crescer diante de Deus e diante dos homens, porque senão você não está crescendo diante de Deus. Porque se você não cresce diante dos homens, se você não é maduro para se relacionar, se você não é um homem de convicção, de fé, para continuar em comunhão, se você não consegue suportar decepção, frustrações, então você não consegue se relacionar, então você não consegue se relacionar, você não consegue se dar bem, então você não cresceu espiritualmente, você não cresceu diante de Deus. Quem cresce diante de Deus, quem cresce diante de Deus, cresce diante dos homens. Amém? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Olha só, Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: portanto, a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e juntura de psicologia da UCDB, e eu usei esse texto como um texto base para falar com eles. E no final, a maioria dos formandos vieram e perguntaram para mim: aonde está escrito isso na Bíblia? Eu quero ver, me fala, porque eles não sabiam que isso estava escrito na Bíblia, que a alma e o espírito, elas são 2 coisas praticamente indivisíveis, só a palavra de Deus é que consegue dividir, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Então não tem como você falar assim: eu cresci no espírito, mas a minha alma continua doente, ou eu tenho uma alma sarada, curada, mas eu não tenho relacionamento com Deus. Não tem, isso é indivisível. Então nós precisamos, irmãos, crescer nessas 2 áreas. Tem gente que começa a crescer na presença de Deus, mas a alma continua atrofiada, e aí impede que ele cresça diante de Deus. Então uma coisa depende da outra. Você busca Deus, Deus te dá direção, você aplica na sua alma. Você busca Deus e Deus fala: você precisa perdoar, e você perdoa, sua alma é curada. Aí você busca mais a Deus e Deus fala com você, fala assim: a sua alma ainda, ela se irrita muito facilmente, você ainda é movido por sentimentos. Aí você vai para a presença de Deus
e a sua alma novamente, ela é sarada. Esse é um processo, você busca Deus, sua alma é sarada. Então você cresce na presença de Deus e a sua alma vai amadurecendo. Mas existe uma diferença entre criança, algo infantil, de algo imaturo. Mas quando você começa a analisar alguns comportamentos das crianças, e você começa a olhar para a sua vida e percebe que você se comporta da mesma maneira, significa que naquelas áreas você ainda não cresceu na sua alma, porque é um comportamento de criança, é um comportamento imaturo, é um comportamento infantil. E existem muitas pessoas que você olha para elas e você percebe que ela ainda tem comportamentos de criança de 5, 6 anos de idade. Amém? Vou trazer algumas coisas mais do cunho psicológico aqui. Vocês sabem que eu fiz quase 5 semestres. Vocês sabem que eu fiz quase 5 semestres, né, irmãos? De psicologia. Se você quiser ir embora, ainda dá tempo. Posso falar? Amém? Não quer ir embora? Fala assim: eu recebo essa palavra, porque eu sei que ela é para me abençoar, ela é para edificar, ela é para consolar e ela é para exortar. Amém? Glória a Deus. Exortar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar alguns textos bíblicos ainda, rapidamente, não precisa projetar. Hebreus 6:1 vai dizer que nós precisamos crescer em direção à maturidade. 2 Timóteo vai dizer que nós precisamos crescer no conhecimento da palavra. 2 Timóteo 2 vai dizer que nós precisamos crescer no manejo da palavra. Ainda em 2 Timóteo 2 vai dizer que nós precisamos crescer para toda boa obra. Em Romanos 8 vai dizer que nós crescemos pelo sofrimento. Mas algumas características, irmãos, eu listei aqui 9 características de comportamento, que são comportamentos que deveriam ser só de criança, e que para criança é normal, mas que adultos repetindo esse comportamento significa que naquela área eles não cresceram ainda. Olha só, primeira coisa, uma criança, ela sempre fixa em um tipo de comportamento. Ela anda, ela permeia em alguns tipos de comportamento. Isso varia de o que está acontecendo perto dela. Ora, ela é vítima, logo depois ela se torna carrasco, passa um tempinho depois ela é cruel, mas de repente ela pode se tornar salvadora. Ela varia nesses comportamentos. Ela não examina o contexto, ela não examina os personagens, ela não examina os motivos, ela oscila. Ora ela se acha vítima, ora ela se acha salvadora, ora ela é o vilão da história, e para ela não tem problema oscilar entre esses comportamentos. Vocês já devem ter visto uma criança brincando com outras crianças, né? Elas ficam trocando esses papéis entre elas. De repente uma briga com a outra, e uma é vítima, a outra é a vilã. Logo depois as duas se dão bem, e aí passa um tempo, elas brigam de novo, e aí inverte os papéis. A que era vítima se torna vilã, e a outra que era a criança boazinha, a criança que era a vilã, ela se torna a vítima. Ela oscila entre os comportamentos. Um adulto que oscila o seu comportamento por causa de uma situação momentânea, ele muda, né, a sua conduta e o seu comportamento por causa de uma situação. Ele ainda não amadureceu nessa área. Sabe o tipo de pessoa que você de repente está andando com ela e você conversa com ela e tal, e está tudo bem e tal, mas se você fala uma palavra que ela não gostou, ela já se coloca como vítima, ou se coloca cruel e agressora. Estão entendendo? Ela não cresceu, ela não amadureceu. Olha só,
Segunda característica: fica triste ou alegre, ou com raiva, ou com muito amor, ou com muito medo, ou com muita coragem. Então ela oscila entre outros papéis que dizem respeito à alma. Ela está triste, logo depois ela está alegre, daqui a pouco ela está com raiva, logo depois ela está cheia de amor e abraça, logo depois ela está com medo, logo depois ela se sente corajosa. Ela oscila sentimentos de minuto em minuto. É assim, mães, pais que já tiveram filho aqui, sim ou não? Oscila demais, você fica até maluco, ora se joga no supermercado, se debate no chão porque quer uma coisa, aí você briga com ela, daqui a pouco ela te abraça e fala, eu te amo. Não é assim, não é a criança, sabe? Tem adulto que oscila entre esses sentimentos, depende do que está na frente dela naquele momento. Se falou qualquer coisa já fica com raiva, mas logo depois pede perdão e está tudo bem, mas logo depois fica com raiva de novo, ora te ama, ora te odeia, né? Quebra tudo, depois pede perdão, fica com raiva, ora é muito corajosa, ora é muito... Não amadureceu. Outra coisa, irmãos, e que essa para mim é surpreendente: teimosia. Você sabia que a teimosia é uma característica só de criança? Que quando a pessoa cresce, ela precisa parar de teimar, porque é uma característica de criança, de quem ainda não cresceu. Criança é teimosa, sim ou não? Você já encontrou uma? Não. É normal, porque é uma característica própria da idade. Mas, irmãos, esse tempo o irmão falou assim, que teimoso é quem teima com alemão, né? Que alemão é teimoso, meu Deus do céu. Mas eu quebrei isso da minha vida em nome de Jesus. Mas olha só, a criança ela é teimosa e ela insiste em uma ideia, só porque foi sua, e não porque funciona. Entendeu? Ou não porque está correto. Ela insiste numa ideia porque ela quer, porque ela deseja. Ela é movida por desejos. Ela não é movida por um equilíbrio entre aquilo que é necessário e aquilo que ela deseja, aquilo que é bom e aquilo que ela deseja. Não, se ela deseja, ela vai teimar até o fim para que ela tenha aquilo. A outra coisa que ela faz no relação à teimosia, se ela coloca uma ideia, não importa se funciona ou não aquela ideia foi dela, então precisa ser colocado aquela ideia em prática. Eu vou ler aqui. A pessoa teimosa costuma se vangloriar de nunca desistir de nada em que acredita, mas na maioria das vezes o teimoso está fazendo e agindo porque acredita, e não porque é correto. Ele quer e deseja, e não porque é certo. Entende a diferença entre teimosia e perseverança? Então, por exemplo, o emprego é ruim, ele está num emprego ruim, mas ele acredita que é aquilo que ele sabe fazer, que ele quer fazer. Então não importa, ninguém falar para ele que o emprego dele é ruim, ele vai acreditar. Então isso está ligado em várias áreas da vida dessa pessoa, porque ela não se move por percepções, ela não se move com sabedoria, ela não analisa os fatos, ela não julga a necessidade, ela não julga se está correto ou errado, ela se move por aquilo que ela quer se mover. Pessoas assim não são maduras nessa área. Outra área, insegurança, sempre hesitando diante de cada nova decisão. A criança sempre hesita quando precisa tomar uma decisão. Crianças tomam decisões, mas quando aquela decisão ela é uma decisão que requer coragem, por exemplo, ela fala que ela vai enfrentar, ela fala que ela vai fazer, ela fala que ela tem coragem, mas logo depois ela desiste. Ela pega na sua mão e fala, vem comigo.
Você entrega um quarto escuro para uma criança e fica na porta e fala assim: ó, vamos entrar. E a criança fala: eu tenho coragem, eu entro. Aí você puxa um pouquinho ela pelo braço e ela fala: não. Não é assim? É uma pessoa imatura, ela é insegura. Ao mesmo tempo que ela fala sim, ela não faz. Ao mesmo tempo que ela concorda, ela não consegue dar o passo. Quem está entendendo? Eu vou passar mais rápido, porque senão vou ficar muito tempo nesses pontos. Fantasia. A infância é um tempo de fantasia. É um tipo de prisão, onde ela se prende no mundinho dela, né? O mundinho da criança. É o amigo imaginário, é o super-herói, é aquela coisa que ela pode tudo, que ela é o centro do universo, que ela é o herói, que é aquilo que ela vê na televisão. Então é um mundo de fantasia, é um mundo imaginário. Tem gente que vive assim, irmãos, vive num mundo de fantasia. Ela fala: vai estar tudo certo para mim, eu vou conseguir, nada vai dar errado, né? Ela até fala, mas na hora de colocar isso em prática, ela não consegue, porque ela ainda não amadureceu. Está só na mente dela, está num desejo dela de conseguir, mas ela não tem subsídios para concluir aquilo que ela começou. Ela não tem capacidade financeira, natural, espiritual para desenvolver aquilo. Mas você pergunta para ela, ela sempre está animada, ela diz que vai conseguir, mas nunca sai do lugar, não consegue. Às vezes os fatos estão diante do nariz, mas a pessoa insiste em negar, dizendo que vai dar tudo certo, mas fica ansiosa e paralisada e não conclui nada, porque vive num mundo de fantasia e de ilusão. Pessoas que vivem iludidas. Abra um parênteses aqui, como diz o pastor Rogério, aprendi. É por isso que tem igreja que fica iludindo, que está cheia. Porque aquelas pessoas que frequentam essas igrejas da ilusão, da mentira, do engano, elas atraem esse tipo de pessoa. Que alguém chega para elas e diz: não, você vai conseguir. Mas elas mesmas que estão dizendo você vai conseguir, sabe que a pessoa não vai conseguir, porque ela não tem condições de desenvolver aquele papel naquele momento. Ah, pastor, mas e a fé? Irmãos, a fé anda alinhada com a terra. Nós não podemos esquecer que existe o crescimento em sabedoria, em graça e estatura. Então não adianta você dizer para uma pessoa que ela vai conseguir, se ela não tem sabedoria conseguir. E eu, sinceramente, irmãos, eu não vejo Deus fazer milagre nessas áreas, porque Ele respeita a nossa humanidade. Aí você fala assim: não, você vai passar na faculdade de medicina, em nome de Jesus. Mas não adianta você falar para uma pessoa que mal conseguiu concluir o 2º grau, pegou lá DP na última semana, fala assim: não, você vai conseguir, vai com fé que você vai passar para a faculdade de medicina. Se nem Deus é louco de pôr uma pessoa dessa lá, porque ela vai aprontar. Ela não tem sabedoria para isso, ela não cresceu. Eu falei para você ir embora. Vocês estão entendendo, sim ou não? Maturidade, irmãos. Vai passar. Eu não vi nunca Deus passar uma pessoa em um concurso público ou numa faculdade que fosse preguiçoso, não estudasse, que não tivesse uma nota legal para conseguir chegar lá. Amém? Isso vale para muitas áreas, irmãos. Às vezes essas pessoas querem viver no mundo de ilusões. São pessoas que querem que alguém venha e bata nas costas dela e diga assim: você vai conseguir. É melhor você bater nas costas dela e falar assim: irmão, vamos estudar? Olha, não presta esse ano não, se prepara, vai estudar. Vamos estudar e orar e estudar. Pede assim, vai debruçar no livro, fala assim: Deus abre o meu entendimento, eu preciso aprender. Deus abre o meu entendimento, eu preciso aprender. Estuda, sua 12 horas por dia, fincada em cima do livro, estudando, derramando lágrimas, suor e oração. Jejum, consagração, oração, estudo. Aí passa. Mas pessoas que vivem de ilusão, querem receber uma palavra, mas na verdade não. Está cheio as igrejas aí, irmãos. Aqui nós vamos falar a verdade, amém? Preconceito, outro ponto. Preconceito
exatamente por ter uma visão simplista que a impede de perceber o que é a vida. A criança, ela tem uma visão muito simplista, muito rasa da vida, né? Para ela a vida gira em torno dela, é o mundinho dela, né? Eu acho que ela vai girar em torno do eu dela. Freud fala um pouco disso, se não me engano, mas ela vive o mundinho dela, né? Ela tem um período em que, por exemplo, logo depois de nascida, que ela acredita que ela e a mãe são uma pessoa só. Depois vem uma coisa que eles chamam de castração, quando ela percebe que a mãe e ela são duas pessoas. E aí o primeiro processo de amadurecimento começa. Então, irmãos, nós temos que entender que pessoas que são muito imaturas, têm uma visão muito simplista da vida, elas são pessoas que elas julgam as coisas de maneira superficial, ela alimenta visões rasas, preconceituosas, ela tem um comentário crítico e simplista, né? Ela julga as pessoas, qualquer coisa, fala uma coisa para ela, falar aquilo é coisa de vagabundo, só podia ser fulano mesmo, é pobre é assim mesmo, rico é assim mesmo, mulher, homem é assim mesmo, é desse jeito. Então são exemplos simplistas que generalizam, pessoas que não cresceram, que não têm filtro, que não conseguem entender como funciona a vida, e fazem julgamentos precipitados e preconceituosos. Vou passar aqui, irmãos, vou pular, porque senão estou ficando muito tempo nesse ponto. Não é, irmãos, olha só, uma criança, ela não tem personalidade forte, ela tem personalidade em excesso, tá? Então às vezes a pessoa fala assim, fulano tem uma personalidade forte, mas às vezes não é forte a personalidade dela, ela tem personalidade em excesso, e esse excesso faz com que a personalidade dela seja uma personalidade imatura. Criança que você olha para ela e fala assim, você tem personalidade forte, não é, porque ela não tem a personalidade dela ainda formada até os 7 anos, mas ela tem excesso de personalidade, e isso faz com que ela viva uma vida imatura ainda, ela não é perfeita, ela não é trabalhada, ela não consegue definir o que é certo e o que é errado. Insatisfação crônica, por causa da tendência de empurrar todos os problemas com a barriga e nunca resolver de fato aquilo que precisa ser resolvido. Insatisfação crônica. Sabe aquela criança que ela é dona da bola, aí ela vai jogar e não deixam ela jogar na posição que ela quer jogar, não, você vai no gol, mas ela é dona da bola, sabe o que ela faz? Pega a bola e vai embora, fala, a bola é minha, então ninguém joga. Ela sempre está insatisfeita. Então um adulto insatisfeito, quando as pessoas não fazem o que ele quer, elas simplesmente pegam a mochila e vão embora. Irmãos, existem muitas pessoas que às vezes a gente dá uma direção, fala uma palavra um pouco mais dura para abençoar, a pessoa vai embora, mas nós não vamos parar de falar, amém? Mas isso é característica de criança, é a criança que é assim. Se o brinquedo é do outro, né, aí ela é boazinha com o outro, até tomar o brinquedo, mas na hora que ela tomar o brinquedo, ela não devolve. Não é assim? Então tem muitos adultos que são assim, que só conseguem se relacionar quando as coisas estão do jeito dele, da maneira dele. E vou falar uma coisa para vocês. Quando a pessoa envelhece, ela começa a repetir ainda mais atitudes e características da fase de quando ela é criança, sim ou não? E quando ela repete, é porque ela não cresceu, não amadureceu naquela área. Só se torna mais visível, mas é porque ela não cresceu naquela área. Porque, irmãos, eu acredito que quanto mais velho eu ficar, melhor eu vou ficar, mais curado eu vou ficar, mais abençoado eu vou ficar, menos rabugento, menos ranzinza, menos possessivo, menos tudo que é coisa ruim. Amém?
Então nós precisamos crescer. Diante de Deus, diante dos homens. Precisamos crescer e amadurecer na alma e no espírito. Um dia o Samuel falou uma frase que me marcou. E o Samuel disse assim: nós somos arrogantes naquilo que nós precisamos mudar. Às vezes nós não somos arrogantes, mas quando toca na ferida, quando toca numa área da nossa vida que precisa ser transformada, nós somos arrogantes. E aí nós fechamos uma máscara, como uma tartaruga que entra dentro do seu casco, e não permitimos que ninguém toque naquela área. Então nós somos arrogantes em áreas que nós precisamos mudar. O imaturo, ele está sempre insatisfeito com algo. E às vezes ele acha que ele é azarado, às vezes ele acha que o mundo conspira contra ele, mas ele não assume culpa, não assume responsabilidade e não age. Ele se vitimiza. Imaturo. Mimo, irmãos, eu estou dando as características. Mimo. Sabe aquela pessoa que é como uma criança que se aborrece e faz drama? Tem muita pessoa que é manhosa. Criança é assim, criança faz manha, criança fica mimada, não é? E tem gente que só funciona se for elogiada, se receber tapinha nas costas, se repreender, ela já começa a virar sai da característica de gatinho e vira um leão. Então são pessoas imaturas. Amém? Existe uma máxima da síndrome da falsa maturidade, que é aquela pessoa que ela acredita que ela é madura, mas ela já apodreceu. Ela passou do estágio. Ela não amadureceu, apodreceu, no sentido de maturidade, mas se acha maduro. Um fruto que ele está crescendo, ele tem um tempo para ele alcançar a maturidade. Se ele não alcança a maturidade naquele tempo, ele acontece o que com ele? Ele apodrece. E tem muita gente que já apodreceu e pensa que é maduro, pensa que cresceu. Amém? 1 Coríntios 13, vamos voltar para o texto, vamos voltar para a Bíblia. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei as coisas de menino para trás. Precisamos entender, irmãos, nós precisamos entender que mudanças vão acontecer sempre. E nós precisamos estar atentos. O mundo não para, nada à nossa volta para. Então nós precisamos estar em constante processo de amadurecimento, em constante processo, porque nós precisamos começar a deixar para trás as coisas de meninos e começar a pensar, raciocinar e agir como maduros, como adultos. É o que Deus quer para nós. E nós precisamos entender, o mundo não para, e as mudanças, elas são diárias. Todo dia você precisa crescer e amadurecer. Todo dia você põe o pé para fora da sua casa, é um desafio. Alguma coisa você vai mudar. Você precisa estar aberto para esse tipo de mudança. Nós precisamos entender que hoje eu posso estar aqui de um jeito, uma pessoa, mas amanhã eu preciso mudar. Se eu quiser alcançar um patamar mais elevado, eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais espiritual, a minha alma precisa ainda estar mais curada. Pessoas que não aceitam mudanças não crescem. Sabe, a modernidade está aí, irmãos. As coisas estão mudando. Meu pai tem 76 anos e é conectado no Facebook e no Zap. Ele se adequou às mudanças. As mudanças estão aí, irmãos. Todo dia as coisas mudam. E nós precisamos estar conectados nessas mudanças. Amém? Graças a Deus o Zé Ernesto
aceitou o desafio, ganhou um celular e vai ter o WhatsApp. É um milagre ou não é? Salva de palmas para o Zé Ernesto. Irmão, misericórdia. A pessoa faz, não, eu tenho esse celularzinho, sabe mesmo? Sabe, na minha opinião, irmãos, na minha opinião, tá? Vou dar a minha opinião. A pessoa que fica com o celularzinho daquele antigo, se vangloriando que ele não troca de celular, porque ele, né, eu sou da moda antiga, eu não vou trocar, olha o meu celular aqui, é esse aqui. Irmãos, isso é arrogância. Ainda bem que você venceu, viu, Zé? É arrogância. É arrogância, não é humildade não, irmãos. É arrogância, sabe por quê? Não quer mudar, tudo está mudando à volta dele, as pessoas estão conectadas, é um mundo, as coisas estão acontecendo. E se você não acompanhar, pô, a gente tem um grupo da igreja. Esses dias, Ernesto, ninguém falou nada comigo. Eu falei, tá no grupo. Cara, tem que se antenar, tem que crescer, tem que multiplicar aí, meu irmão. Sabe? São coisas simples, mas que mostram o que está por dentro. São coisas simples, mas mostram como está aquela pessoa em maturidade. Eu respeito quem não quer, mas um conselho, se abra para o novo. Amém? Desde que não seja pecado. E hoje em dia, irmãos, assim, o WhatsApp, o Facebook, eles fazem parte, né? As mídias sociais fazem parte do nosso culto. Nós estamos ao vivo no YouTube. Nós temos que nos ligar que está mudando. E o Evangelho, você aprende isso na teologia, ele se acultura. O Evangelho não muda a cultura, ele entra dentro da cultura e transforma a cultura. Sabe, então tá acontecendo coisas à nossa volta. Vamos entender os processos. Não é pecado, a não ser que o seu Facebook sirva ao diabo. Mas o meu serve a Jesus Cristo, ele é convertido. Meu WhatsApp é convertido, irmãos. Não tem o grupo que não é grupo que me edifica. Amém? Nós precisamos estar abertos para a mudança. Eu me lembro, irmãos, que um dia eu fui pastor de um ministério que exigia que você fosse para o culto de gravata. Era calça social e gravata. E eu comecei esse ministério junto com esse pastor. E nós crescemos muito, a igreja cresceu muito. Foi uma bênção. Mas essa exigência eu não concordava com ela, mas eu me submetia, porque acima de mim tinha um líder. Mas eu não gostava. E quando eu vim para cá, comecei aqui, aí eu falei, não, vou pregar de chinelo de dedo, vou pregar de camiseta, vou pregar do jeito que eu quiser, né? Aí um dia eu estava aqui pregando, a minha cunhada Dirce, depois que eu desci do púlpito, ela falou, credo, pastor, você parece está se vestindo igual um mulambento, isso é jeito de vir no culto? É que as pessoas vão falar de você? Eu fui para casa com aquela palavra, assim, né? E eu falei, é verdade, preciso me vestir melhor. Por que não? As pessoas reparam, as pessoas querem ver uma pessoa bem vestida, elas podem julgar, você pode vir de qualquer jeito, mas eu preciso estar aqui, de acordo com a posição que eu estou ocupando. E aí, eu falei, é verdade. Sabe, nós precisamos estar abertos para mudanças. Não é porque alguém fala uma coisa que você não concorda, que você não gosta, que você vai rebater aquilo, não, muda. Cresce, amadurece. Sabe, um dia eu estava aqui, ó. Quem lembra do meu Honda Civic? Aí um dia eu bati ele. E eu fiquei sem consertar ele. Um dia eu cheguei aqui com o meu Honda Civic. E aí, o irmão olhou assim e falou, Paulo, ô abençoado Paulo. Olhou assim e falou assim, coitado do pastor com esse carro velho. Falei, não. Eu fui para casa também remoendo aquela palavra. Falei, não, Paulo foi usado por Deus. Não sou coitadinho. Eu tenho condições de andar num carro melhor. Eu não tinha dinheiro, mas condições eu tinha. Já fui empresário. Aí liguei para o irmão que ia mexer com um leilão. Falei, me ensina. Ele falou, te ensino. Eu falei, eu tenho tanto de dinheiro. Ele falou, beleza. Foi, tal, passou 2 meses, eu estava com um carrão aqui.
top. Com o dinheiro que eu tinha do Honda Civic velho. Glória a Deus. Paulo me abençoou. Eu cresci com a palavra do Paulo. Eu amadureci com a palavra do Paulo. Nós temos que ser assim, irmãos. Você quer crescer? Se alguém te falar a verdade, abraça a pessoa e fala: glória a Deus. Não ande com quem bate nas suas costas e não te fale a verdade, porque amigo é aquele que fala a verdade, amigo é aquele que confronta, amigo é aquele que olha no olho e fala: você está errado. Amém? Eu falei para você ir embora. Não podemos ser arrogantes naquilo que precisamos mudar. Repita assim comigo, fala assim: não podemos ser arrogantes naquilo que precisamos mudar. Lá nos Estados Unidos existe uma cultura lá. Quando é inverno nos Estados Unidos, é o Natal. Você sabe que geralmente, né, o Natal é o dia mais frio nos Estados Unidos, um dos dias mais frios dos Estados Unidos. E eles têm na cultura deles, eu me lembrei disso agora, eles têm na cultura deles uma coisa chamada Círculo da Verdade. Então, como eles ficam presos naquelas casas no Natal, neve lá fora, está todo mundo preso dentro de uma casa, a família se reúne e fica por ali, e fica todo mundo junto durante 10, 15, 20 dias. Eles ficam jogando, eles ficam fazendo coisas. Não sei se você já viu algum filme hollywoodiano, essas coisas assim, um filme de Hollywood, essas coisas assim, sim ou não? E aí eles fazem uma coisa chamada Círculo da Verdade, aonde roda lá um copinho, e quando cai na pessoa, cai um número, é o número da pessoa, aí aquela pessoa tem que falar uma verdade sobre aquela pessoa, e não é um elogio, pode ser um elogio, mas às vezes não é. Então no dadinho vai aparecer elogio ou crítica, e aí as pessoas falam a verdade. Irmão, se nós fôssemos fazer um círculo da verdade aqui, quantos suportariam? Quantos suportariam o círculo da verdade? Não quer ser confrontado, meu irmão? Vai para Seixonoe. Vai para a filosofia, cara. Porque evangelho é confronto. A metanoia, ela acontece no confronto. Vocês vão ter um seminário de metanoia aqui. O pastor Rogério vai ministrar um seminário de metanoia. E a metanoia, ela só acontece no confronto ou no fundo do poço. O jovem rico só teve uma metanoia quando estava no meio de um chiqueiro. Ele teve uma metanoia, ele disse: vou voltar para a casa do meu pai. Então tem pessoas que, se você não confronta elas nunca vão ter uma metanoia naquela área. Mas poucas pessoas se abrem para o confronto. Samuel abriu, graças a Deus. Vai ao meu Timóteo hoje. Samuel está aqui comigo. Um dia eu falei para o Samuel: posso falar, Samuel? Um dia eu falei ali na lanchonete para o Samuel. Falei: Samuel, tira o eu da sua vida. Porque tudo que ele falava, eu fiz, eu isso, eu aquilo. Falei: cara, tira o eu da sua vida. Não aguento mais o eu. Arranca o eu da sua vida. Samuel ficou bravo, mas mudou. Nunca mais o Samuel falou dele. Hoje ele é outro cara. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Olha só, em Filipenses 3:12 diz assim, ó: não que eu já tinha recebido ou que eu já tinha obtido a perfeição. Essa perfeição, ela no grego é teleios. Ela é a perfeição de Deus, é a plenitude de Deus. É o apóstolo Paulo falando isso. Não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu ainda não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu foco no alvo que é Cristo Jesus. Irmãos, quer amadurecer?
Larga a mão do antigo, se despoje de tudo aquilo e comece a se revestir do novo. Tem coisa que para o novo entrar, o velho precisa sair, e nós precisamos crescer, precisamos abandonar o velho. A maturidade cristã, ela requer uma reordenação radical das prioridades. Precisamos, irmãos, abandonar coisas antigas e começar a abraçar coisas novas, para ter esse amadurecimento. Esses dias Deus falou comigo. Deus falou: não ore por dinheiro, por recurso. Eu orando, Deus, eu quero recurso. Nós temos, Senhor, a igreja, ela precisa avançar. Deus falou assim: não ore por recurso, ore por projetos, porque a partir do momento que eu te der um projeto, eu vou te dar os recursos. Samuel começou um trabalho aqui na praça da 13, ali em cima, com um morador de rua. O menino aceitou Jesus, bênção, sobrenatural. O menino ficou endemoniado, expulsamos uma legião dele, sobrenatural. Samuel falou assim: se Deus nos der os drogados dessa cidade, os moradores de rua dessa cidade, os alcoólatras dessa cidade, Ele vai nos dar um centro de recuperação. Porque primeiro a gente tem o projeto e depois a gente recebe o recurso. Então, nós precisamos entender, quando Deus fala conosco, irmão, nós precisamos nos antenar. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que Deus está falando. Um homem maduro, irmãos, espiritualmente, ele precisa entender, naquilo que eu falei, ele precisa se despojar do velho, ele precisa se despojar do antigo e começar a olhar para frente, não numa visão simplista ou uma visão ilusória, mas uma visão de Deus. Quando você começa a olhar espiritualmente para o futuro, para aquilo que Deus tem, você precisa ter a mentalidade do futuro. Eu conheço muitas pessoas que têm muita fé e que têm muita esperança, mas elas olham para o futuro com a mentalidade do presente. E um homem espiritual, um homem que cresceu, um homem que tem a alma sarada, ele não olha para o futuro com a mentalidade do presente, ele olha para o futuro com a mentalidade do futuro. Eu vou explicar. É o texto que nós pregamos esses dias a respeito de José. José, quando chegou na presença do faraó, ele era um escravo, um presidiário, mas a mentalidade dele era de governo, era de governante. E a mente dele estava olhando para o futuro, mas não só a mente, olhando para o futuro, no sentido do que Deus iria fazer, mas ele estava olhando para o futuro com a mentalidade do futuro, e não com a mentalidade do presente. Começa a olhar para aquilo que... No momento ele era escravo, José era escravo, mas quando ela sofre uma perseguição e ela amaldiçoa, é uma pessoa que emocionalmente ela precisa crescer ainda nessa área, e Deus quer que a gente cresça, não com desejo de vingança, mas com o desejo de se colocar numa posição madura. Sabe, quando Deus mostrou o futuro para Abraão, e Abraão olhou para as estrelas do céu, Abraão estava tendo uma visão do futuro. E irmãos, pasmem, irmãos, esses homens, eles nunca alcançaram aquilo que foi prometido para eles. Abraão olhou para as estrelas do céu, Deus abriu os olhos espirituais dele, ele viu o futuro, mas ele não alcançou aquele lugar.
Sabe, aquilo que Deus está projetando para você é maior do que aquilo que Ele está fazendo em você, ou através de você. Em Hebreus diz que todos os heróis da fé, todos, Hebreus 1,13, se não me engano, todos esses morreram na fé sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as vistos e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, eles viveram uma vida com um olhar no futuro, não no presente. Eles viveram uma vida e conquistaram, não para a sua geração, para outras gerações. Nós somos frutos da morte deles, do trabalho deles, da perseverança deles. Mas eles não alcançaram. E quando os nossos olhos estão no futuro, com a mente no futuro, nós não nos decepcionamos, porque a nossa recompensa ela é celestial, nós somos peregrinos. Sabe, quando Jesus olhou para os campos de trigo e disse: vejam os campos de trigo, vocês olham e falam, faltam 4 meses para a ceifa, pois eu vos digo, já estão maduros. Você sabe como é que estava aquele campo de trigo? Você sabe qual é o ciclo de uma lavoura de trigo? Eu sou técnico agrícola, então eu não precisei estudar isso. 4 meses. Se você planta o trigo hoje, você colhe ele daqui 4 meses. Jesus olhou para uma terra seca, uma terra que estava com o trigo, ainda talvez 5, 10 centímetros de altura, e disse: olha, já estão brancos, prontos para a colheita. Jesus enxergava além. Um homem maduro enxerga além. Precisamos entender, irmãos, que benefícios são bons, mas a vida exige responsabilidade. Você não pode viver por benefício, você não pode viver pelo momento, pelo prazer. Talvez você goste de benefício, mas o benefício, ele exige responsabilidade. Irmãos, envelhecer é obrigatório, natural, mas maturidade é opcional. É opcional, é uma decisão sua. Eu quero amadurecer, eu quero ser maduro. Envelhecer, você vai envelhecer do mesmo jeito. Eu também. Marcinha já quer botox. Tô brincando, ela não quer não, ela não precisa. Ela tá linda. Mas envelhecer, todos nós vamos envelhecer. Mas ter maturidade é opcional. É você que precisa desejar crescer. É você que precisa desejar suar para isso. Se envolver com Deus. Pedir para Deus. Porque todo aquele que não tem sabedoria, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá deliberadamente. Ou seja, não falta. Precisamos entender que precisamos do novo todos os dias. Precisamos nascer de novo para o novo. Frase do Samuel, meu Timóteo. Precisamos nascer de novo para o novo todos os dias. Amém? Como se cresce, pastor? Nascendo de novo para o novo. Crescimento e amadurecimento é com dor, irmãos. É com dor. A Bíblia diz que o sofrimento traz crescimento. É com dor. Você precisa desejar, você precisa querer crescer. Em nome de Jesus. Romanos 5 diz assim, 5:3. Romanos 5:3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo meio do Espírito Santo. Amém? Precisamos crescer. As dificuldades, irmãos, elas não vêm para nos matar, elas vêm para potencializar o nosso ministério.
As dificuldades, elas não vêm para te matar, elas vêm para potencializar o seu chamado, elas vêm para fazer você crescer. Uma criança não cresce sem passar por dificuldades. Tem pai que quer privar os filhos de dor. É a pior coisa que você faz, porque a criança precisa sentir dor. Tem coisas que a gente não pode mudar, não pode mexer, porque uma criança que não passa por sofrimento nenhum, não passa por dor nenhuma, ela vai crescer um adulto imaturo, porque a dor, ela trabalha na criança de maneira que ela amadurece. E eu não falo de trauma, não estou falando de trauma, estou falando de dor, não de trauma. Você não pode traumatizar, mas não pode impedir a criança de passar os processos que ela precisa passar. Tem pai que coloca um escudo em volta dos filhos. Se ele precisa andar uma quadra, não, eu vou te pegar de carro. Se ele precisa, sabe, qualquer coisinha, não, a mãe leva. Não, a mãe faz. Não, filho, não lava a louça não, porque a mãe vai lavar. Irmãos, deixa os filhos passarem pelo processo. Amém? As dificuldades têm que potencializar o seu propósito e não interromper. A palavra adolescente, ela existe há 150 anos. Porque antigamente não existia uma palavra para definir essa fase, essa faixa etária. Era criança, jovem e adulto. E aí perceberam que existia ainda uma outra fase, entre a fase do jovem e da criança, que é a adolescência. Hoje em dia já existe a pré-adolescência, a adolescência. E aí esse termo vem da França, chama petit gâteau, se não me engano. Começaram a chamar as crianças, é o petit gâteau, é aquele que é adolescente. E depois colocaram uma palavra no latim para definir essa faixa etária. Adolescer significa crescer. Adolescente, crescer com dor. É a pior fase da vida do ser humano, eu acho. Fora a menopausa, né, Marcinha? É eu que eu diga, né? Não, a TPM, né? Marcinha não tá na mesma pausa não, ela tá inteirona ainda. Desculpa, tá, Marcinha? 4.7, né, Cia? 4.7, tá ovulando. A doutora falou que se a lei permitisse, ela poderia doar óvulos. Irmãos, adolescente, crescer com dor, deixa sofrer. Não traumatiza, mas deixa sofrer, deixa passar pelos processos. Tem pai que sofreu tanto, né? E fala assim: meu filho não vai sofrer, você que vai sofrer com ele no futuro. Amém? Eu posso ouvir um amém? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu posso sentir dor, mas eu sofro se eu quiser. Amém? Por isso que os apóstolos, eles falavam assim: não, eu vou para a forca, eu vou morrer na cruz, não me importa sentir dor, eu não vou sofrer, porque eu sei que o que está me esperando é muito maior do que aquilo que vai vir amanhã. Meu Deus! Irmãos, usa a dor para potencializar você, não para que você sofra. Amém? Vamos orar. Quero fazer um apelo aqui. Pastor, Deus falou comigo, eu sou essa pessoa, e nessa área o Espírito Santo falou comigo, e eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer. Irmãos, não pensem vocês que eu não ficaria aqui na frente, tá? É porque não tem outro pastor hoje para orar. Foram todos para o bairro. Mas, se você se encaixou em uma dessas áreas, eu quero que você venha aqui à frente e diga para Jesus, fala: Jesus, eu quero amadurecer. Eu preciso amadurecer. Não importa a sua idade, mas
Todos precisamos estar nesse processo de crescimento e amadurecimento. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos todos orar juntos. Vamos orar juntos. Existe algo de Deus para nós essa noite. Existe algo que Deus quer falar conosco essa noite. Eu estou sentindo uma presença de Deus muito forte nesse lugar. Muito forte, irmãos. Deus verdadeiramente está aqui. Vem aqui do corredor para frente, assim para cá. Só chega mais para frente. Isso. Estou sentindo uma unção muito forte aqui. Teu nome é como minhas feridas. Oh Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei, Jesus, que Tu estás aqui. Eu sei que há uma unção de cura aqui. Eu sei que há uma unção de libertação. Eu sei que há uma unção aqui que vai operar uma metanoia nas nossas mentes hoje. Eu sei que há uma unção poderosa do Senhor aqui, uma unção transformadora, uma unção de milagre na mente, na alma, no corpo. Eu sei, Jesus, eu sei que o Senhor tem amadurecimento, eu sei que o Senhor tem crescimento, eu sei que o Senhor tem algo para nós essa noite. Oh, adore um pouquinho. Senhor, não dá mais para ficar do jeito que está, Senhor. Aqui tem pessoas falando, não consigo continuar da maneira que eu estou. Eu preciso amadurecer. Pai, em nome de Jesus, vem com a tua unção, vem com o teu Espírito, Senhor. Aqui tem pessoas falando essa noite, eu não quero mais ser assim. Eu quero vencer, eu quero amadurecer, eu quero crescer. Senhor, entra com o teu Espírito Santo, capacita essa pessoa, enche ela da unção que despedaça todo jugo e traz maturidade. Leva ela pelo caminho da maturidade, conduz ela pelo caminho da maturidade, conduz ela pelo caminho da maturidade. Oh Deus, porque o sofrimento é opcional, a dor é inevitável, mas sofrer é opcional. Tira todo sofrimento, tira todo sofrimento, todo sofrimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus,
Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Jesus, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me. Deus, amadurecimento, amadurecimento, amadurecimento. Restaura, Senhor, aqueles que já passaram, Senhor, já estão se deteriorando, apodrecendo. Pai, uma unção agora para trazer eles para um nível do novo, de uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade se abre, uma janela de uma nova oportunidade se abre. Hoje é o dia do novo, é o dia do recomeço, uma nova oportunidade, uma nova oportunidade, uma nova oportunidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia.